Meus amigos, a conversa hoje ela é tão rica, tão boa que ela tem até selo. José Luiz Eduardo Figueiredo. Tito Figueiredo. Rapaz, Pinto Figueiredo. Eu tinha esquecido um pouquinho da relação. E aí, como a gente se conhece desde que ele nasceu, eu vou chamar de Dudu, só no começo. A Rocha. Rapaz, que prazer, que honra, né? Tá ali recebendo aqui do nosso Pode Conversar. E com um assunto tão importante, com uma obra em movimento, né? Que já mudou a vida de muita gente e só cresce e tende a mudar muito mais. Conta um pouquinho pra gente aí, né? Enfim, bem de forma bem natural, o movimento, a obra e a tua inserção. Qual foi o momento que o Eduardo pegou e disse assim, cara, isso é para mim, tem tudo a ver comigo? Tá bom, muito obrigado aí pela oportunidade. Falar da Obra Lumen, para mim, é motivo de muito privilégio, de muita alegria, porque é uma obra divina, é uma obra que o carisma começou em 2000, quando um grupo de jovens estava estudando o livro de Francisco de Assis, né, e refletindo sobre o amor que o Assis tinha pelo pobre, né, pelo o nosso irmão excluído. E, coincidentemente, esse grupo de jovens estava andando na rua, saindo do grupo de estudo, indo para a escola, e na calçada encontraram um senhor, né, muito. É, 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 no aspecto muito ruim, estava vomitado, aquela barba grande, né, defecado, em situação realmente assim de muita pobreza. E eles ficaram olhando entre si e tendo um desejo no coração de, será que isso aqui é o Cristo que Assis falava que encontrava no pobre? E resolveram voltar e perguntar para esse senhor, né, como era o nome dele. Ao perguntar o nome dele, ele respondeu: meu nome é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, naquele momento, eles tinham a convicção plena que estavam tendo uma experiência com Cristo, né? Porque na passagem do Mateus 25, né, Jesus fala no Evangelho de que quando você dá um copo de água para uma pessoa que está com sede, quando você dá um alimento para uma pessoa que está com fome, quando você veste uma pessoa que está nu, não é como se estivesse fazendo por Jesus, é a mim mesmo que você está fazendo. Então a gente não tem dúvida, né, que no nosso irmão em situação de rua, que está sofrendo, que está chagado, né, ele que sente o peso da indiferença, né, da invisibilidade da sociedade, nós temos convicção plena que ali tem Jesus naquele nosso irmão. E o que mais me fascina na obra Lume é que esse encontro é um encontro de mão dupla, porque tanto é o irmão em situação de rua que está sendo acolhido, como nós estamos sendo abraçados por Jesus. Então, isso faz com que todo o sentido do slogan da Obra Lume, para mim, que é o slogan mais bem feito que eu já vi até hoje, que é ser feliz fazendo outro feliz. Pois bem, a obra começou em 2000, tá certo? Esse foi o primeiro Emanuel que foi acolhido. Na época, a obra não tinha casa ainda de acolhimento. Eles contactaram com a Toca de Assis, e souberam logo depois que, como ele estava muito debilitado, com pneumonia, né, com tuberculose, ele foi hospitalizado e os médicos falaram que com pouco tempo ele não teria resistido. Né? E de lá para cá, a obra começou com as casas de centro social, depois as casas de acolhimento. Hoje, para fazer um resumo, são 51 casas. Essas Caramba, 51 51 casas. É casas. incrível, né? A gente vê assim, É espalhado por todo o Brasil. então, exatamente, mais a metade das casas são aqui no estado de Ceará, né? Nós temos aqui 10 centros sociais que cuidam de crianças, né, no contraturno das escolas, que é um trabalho de prevenção fantástico. Esses 10 centros sociais estão espalhados na Praia Futuro, que foi o primeiro, nós temos no Montese, nós temos no Janguru Sul, temos na Graviola, temos no Oitão Preto, que é onde tem a Cracolândia de Fortaleza. Não sei se você conhece aquela região, fica entre a Santa Casa de Misericórdia e o Marina Parque Hotel. Ali você tem grutas ali onde tem um comércio muito grande de drogas e prostituição infantil. Então a Não. Obra Lume tem uma casa lá de acolhimento, um centro social que acolhe crianças, né? Aí nós temos aí no Campo da América, temos no Parque Guadalajara, em Jurema, na Calcaia. Ou seja, essas casas, esses centros sociais atendem 1.200 crianças por semana,
né? Nós temos mais de 2.000 voluntários, né? Nós temos um corpo técnico de 80 funcionários, entre eles técnicos de enfermagem, nós temos a questão da psicólogos, assistente social, né? Então, nós temos todo esse suporte que dá o acolhimento dessas crianças, são 1.200 crianças por semana. Fora os centros sociais, nós temos também as casas de acolhimento, né, que mais da metade está no estado de Ceará. Nós temos casas em Sobral, em Aquiraz, no Eusébio, em Fortaleza. Essas casas são masculinas e são casas femininas de mães com crianças. Geralmente, nós temos a casa inicial, acolhimento inicial, que eles ficam em torno de 30 dias sendo acolhidos e ali sendo assistidos, para que eles possam ir para a casa de acolhimento de 9 meses, que é onde vai fazer todo aquele processo de transformação. A Obra Lume, Fábio, ela não é uma clínica de reabilitação, ela não é uma clínica de cuidar de dependentes químicos, ela é família. Na obra, nós temos missionários que largaram tudo na vida para poder morar com os irmãos e ali ser uma família para todos eles. Então, nós temos essas casas espalhadas e fora do estado de Ceará, nós temos em João Pessoa, temos em Recife, temos na Bahia, temos em Salvador, temos em Paulo Afonso, em Camaçari, em São Paulo temos em São Carlos e em Cachoeira Paulista e temos uma casa em Guiné-Bissau. Né? Então, esse trabalho ele é desenvolvido desde 2000, esse ano estamos fazendo 26 anos de existência, né? E a Obra Lume ela vive da providência divina. Né? 100% da arrecadação são de doações. A gente não recebe recursos das esferas municipais, estaduais e nem da União. Né? É 100% um trabalho voltado com essa percepção. E é isso. Então, eu conheci a obra em 2022, né, vendo todo aquele esforço que o Edwin e os demais missionários estavam tendo para poder sustentar essa obra, com muita responsabilidade, né, porque nós estamos falando aí de mais de 1.000 pessoas acolhidas por ano, né, em situação de rua, fora as 1.200 crianças todas as semanas, onde tem atividades culturais, esportivas, de evangelização, no contraturno da escola, né? E eu vendo aquele esforço e aquele sacrifício de todos e não consegui ficar indiferente com aquela luta, né? Com aquele desafio. Mas providência divina, me permita esse corte, providência divina e as vestes, né? O momento das vestes do samaritano, que foi em 2000 para esse grupo, e você já está há quanto tempo nessa... Eu estou há 4 anos, eu sou uma pequena engrenagemzinha desse complexo ecossistema. A Obra Lume ela tem hoje missionários, eu não sou vocacionados, né? Não faço parte ainda desse grupo de privilégios, mas assim, a obra ela é um conselho. Né? E uma outra grande diferença que eu vejo também da Obra Lume é que ela, desde o início, ela teve essa mentalidade, né, de poder ser gerida por um conselho. Não tem, assim, o responsável. Né? O conselho estratégico são 30 pessoas. Né? Então, ali, e é total comunhão com a igreja. Total comunhão com a igreja. Né? Nós somos completamente obedientes ao bispo Dom Gregório Paixão, que é o nosso bispo aqui, do arcebispo aqui de Fortaleza, como as demais... as demais paróquias de toda a região nós estamos e dos bispos das outras regiões. Inclusive, a obra teve os seus estatutos reconhecidos pelo Vaticano, desde o Papa Francisco, que já se corresponde com a obra. Porque a obra, ela, além de ter as casas de acolhimento, ela tem alguns projetos, entre eles o Com Deus Tem Jeito, que foi motivo de uma carta papal do Papa Francisco para motivar e continuar incentivando a obra de continuar fazendo. O que é o Com Deus Tem Jeito? Com Deus Tem Jeito, o evento está completando 10 anos esse ano. Né? Ele acontece de forma itinerante no Brasil. Eu tive a honra e o privilégio de participar com Deus Tem Jeito 2023, novembro de 2023, na Canção Nova, lá em Cachoeira Paulista, né? Na TV Aparecida. E lá foi fantástico, porque é um evento que você convida em conjunto com outras paróquias, com outras entidades. A gente, nesse dia, tinha 500 irmãos em situação de rua que convidaram para poder fazer parte de um retiro. Nossa. Não, um negócio incrível. Eu digo, Fábio, que na vida a gente tem poucas viradas de chave, e essa foi uma das viradas de chave da minha vida. Eu estava lá, um sábado de manhã, esses irmãos saíam literalmente da Cracolândia, de São Paulo e regiões circunvizinhas. A obra ela desenvolve toda uma estratégia de guerra com os ônibus, com a logística, em parceria com várias outras obras, como a Fazenda Esperança, a Casa do Menor, né? Com as paróquias da região. A gente convida essas pessoas para passarem um retiro. Cara, mas é muito grande, é intercontinental, ou seja, já tem, né,
sede fora do Brasil, já tem ligação com o Papa. Quer dizer, isso exige uma administração aí, exige uma competência muito grande desse conselho, né, das 30 pessoas. E aí eu acredito que tem muito também a visão, né, do especialista e tudo. Você como empresário, tá? Nós aqui no Pode Conversar, nós temos uma série chamada Diário do CEO, que a gente fala exatamente por várias vezes nós temos que tomar decisões sem ter todos os dados, né? E isso o tempo às vezes age a favor, às vezes contra. A minha pergunta essa virada de chave para o selo Lumen com a visão do empresário, né? Porque, como eu disse no começo da conversa, gente, aqui tem um adicional, né, que é o selo Lumen, importantíssimo, que faz com que haja previsibilidade, né? E Exato. também para as empresas seja muito mais valioso, né? Claro que o mais valioso é você poder ajudar o próximo, mas muito mais valioso do que simplesmente ter um selo. Exatamente. E você realmente foi muito pertinente, muito feliz nessa sua colocação, porque o selo Lume ele foi idealizado com a ajuda e a contribuição da Gomes de Matos Consultoria, o Eduardo meu xará, que é um grande visionário. Um abraço, Eduardo. Parabéns. O Eduardo realmente contribuiu e contribui hoje muito com essa formação. Como foi que começou esse negócio do selo? O Eduardo foi para um desses cafés inspirador que você teve a oportunidade de ir, né? E lá o Eduardo ficou encantado com a obra, não conhecia ainda em detalhes. E ele, além de ter feito aquele membro ser feliz, ele chegou para o Edwin e falou: Edwin, eu queria te presentear. Cara, eu quero te dar uma consultoria para você, para a obra reestruturar toda a área administrativa e financeira da Obra Lume. Eu vou te disponibilizar 2 consultores sênior da Gomes Mato Consultoria para poder eles 2 vezes por semana, terça e quinta, reestruturar essa atividade empresarial, essa gestão de uma forma mais empresarial, de forma mais profissional. Rapaz, foi fantástico. Foram 6 meses de gestão. A Gomes de Matos reestruturou todo o planejamento estratégico, o planejamento orçamentário. Hoje nós temos um centro de custo por cada uma das 51 casas do Brasil, Oh. né? Uma gestão à vista, indicadores. Passamos a ter Todos os KPIs todos os controlados. KPIs controlados, toda a previsibilidade, toda a questão de evitar desperdício. Passamos a ter os balanços auditados pela BACS, que é uma das maiores auditorias do estado do Ceará, que faz grandes projetos em grandes empresas. Um abraço para o Carlinhos aí, para o Rômulo, para o Ítalo, enfim, São pessoal da grandes VAX. parceiros da Obra Lume. Eles, inclusive, a certificação agora de 2025 saiu há poucas semanas, né? Isso trazendo transparência para todos aqueles que apoiam a Obra Lume. A gente manda esse resultado das nossas contas para o Ministério Público do Estado de Ceará, mesmo não recebendo verba pública, porque nós queremos transparência total. Pois bem, depois de 6 meses, o Eduardo, junto com seus consultores, passaram a conhecer melhor a obra, em detalhes, né? E perceberam da importância e do impacto social que essa obra tem perante a sociedade. E aí o Eduardo pegou e disse o seguinte: rapaz, a gente precisa criar de uma maneira tal onde as empresas possam se apropriar de todo esse impacto social. E na época, Fabão, ele tinha 80 empresas como cliente. Hoje, a Gomes de Matos tem mais de 200 clientes ativos. E na época ele tinha 80 empresas e ele pegou e fez uma enquete com os empresários e perguntou como é que ele se via dentro da ISG, né? E mais da metade respondiam muito positivamente, né, com a questão da governança, né? Com compliance, empresas com conselho de administração, com comitês internos, com auditorias externas. Quando pegava o E do environment, as empresas com a consciência ambiental muito forte, inclusive com usinas de energia solar, energia renovável, energia limpa, empresas com consumo de recursos hídricos de forma racional. Ou seja, as empresas estavam bem, né, no que diz respeito à questão ambiental. Quando chegava no S do social, ele identificou que pouquíssimas empresas tinham projetos. E desses poucos projetos eram coisas pontuais. Era um dia das crianças aqui, era a comunidade ali que pediu uma cesta básica. Não tinha nenhum projeto para chamar de seu. Perfeito. E aí o Eduardo, junto com seus sócios,
né, o Murilo, inclusive, né, eles, rapaz, vamos criar um selo, onde as empresas possam se apropriar de toda a comunicação visual do selo Lume e também dividir esse impacto social com seus stakeholders. Então, a gente contratou uma empresa especializada no terceiro setor. Essa empresa utilizou as técnicas da CVM para poder tabular e compilar todo o impacto social que a empresa, que a obra gera por ano. São aqui 92 páginas. Esse relatório de 2024, 2025 vai ficar pronto agora na primeira semana de abril, onde nós vamos estar apresentando presencialmente para todos os empresários que adquiriram o selo. E esse relatório é de altíssimo nível, porque aqui nós falamos quantas pessoas foram acolhidas, quantas pessoas foram profissionalizadas, quantas pessoas foram ressocializadas no mercado de trabalho, ou seja, arranjaram emprego, quantas crianças são atendidas por semana, quantas atividades esportivas, quantas culturais, de forma extremamente científica, que não é narrativa, que é ciência, né? E aí as empresas poderiam se apropriar desse material para dividir com seus stakeholders, seus fornecedores, clientes, consumidores, funcionários, né? E investidores, e ao mesmo tempo utilizar o selo Lume e não seu material. Pois bem, essa era a concepção inicial do selo. Mas então o selo, ele veio agregado a uma consultoria. Total. Né? Porque total. o que acontece aí é que existe um despertar, tanto na área humana, aí, na recuperação, né, de várias pessoas aí que precisam de uma mãe ser melhor, mas também, cara, dentro do ESG, foi um novo peso. Isso. Ressignificou o ESG das empresas que estão adquirindo o selo. Sem dúvida. Só que essa concepção inicial ela foi superada em alguns múltiplos, porque a gente não esperava o que a gente iria encontrar no mercado. Quando a gente começou a apresentar para as empresas, eu vou te dar aqui alguns exemplos e eu vou falar aqui da Mota Machado. Nós tivemos a honra de sermos recebidos pelo Dr. Assis Machado, um dos empresários mais bem consolidados no ramo de construção civil, da indústria de construção civil do estado do Ceará. Uma empresa, sensacional. É uma empresa de vanguarda, né, uma empresa familiar. E o Dr. Assis foi muito gentil, foi um lorde conosco e falou até o seguinte: olha, Eduardo, ele escutou toda essa explanação que eu te falei, e o Ellen estava comigo nessa hora. Ele falou: olha, Eduardo, realmente pode contar com o nosso apoio. Eu só vou fechar com vocês porque só são 12 meses o termo, eu não gosto de nada infinito, tudo e tal, e pode contar com o nosso apoio. Quando nós estávamos nos retirando do gabinete dele, né, o doutor Assis nos fez uma solicitação. Ele falou: Eduardo, deixa eu te pedir um negócio, entre aspas, ele usou um termo semelhante como esse. Ele falou o seguinte: rapaz, eu preciso que você leve uma gota de esperança para meus colaboradores. E nesse momento, claro... Ele com uma gota de sabedoria, pedindo uma gota de esperança. Uma gota de esperança. E eu não entendi, eu te confesso que eu não entendi mais ou menos o que é que ele queria dizer na hora, porque eu imaginava um sujeito empregado com CLT, numa grande empresa, uma empresa consolidada, uma empresa sólida, provavelmente com plano de saúde, com cesta básica. O que está acontecendo? Né? Eu imaginei logo assim rapidamente, ele falou, e ele não deixou nem eu pensar muito. Rapaz, o meu pessoal está ferido, cara. Os nossos colaboradores têm problema de alcoolismo. Tem colaborador que tem problema de depressão. Idade avançada, né? Porque a construção civil sofre com a idade, com a renovação, né? E essas mazelas, elas não escolhem, Fábio, você sabe muito bem disso, não escolhe classe social, não escolhe faixa etária. Colaboradores com problema de dependência de jogos eletrônicos, tipo Tigrinho. Ih, rapaz, isso aí é o pior de tudo. Então, isso é um câncer. 24/7, o cassino aberto ali, o cara só perde. Isso é um câncer, né? E isso está destruindo as famílias, porque eles estão tirando do orçamento dele de pagar energia, pagar aluguel. Pois bem, e aí, rapidamente, a gente entendeu a demanda dele. Com uma semana, o setor de RH dele, que é extremamente eficiente, montou uma agenda, eram 5 canteiros de obra na época, cada canteiro de obra com 150 operários. De manhã cedo, antes do expediente começar, a gente levou um violão, levamos louvor, a dona Meriane, esposa, primeira-dama, se fez presente nesses eventos, que foi uma presença muito importante, porque ele representava a diretoria da empresa, né, os acionistas da empresa, e aí juntava todos aqueles colaboradores, o mestre de obras, os eletricistas, os pedreiros, e levava um testemunho de um irmão que tinha vivido em situação de rua, que foi dependente químico, que estava sem nenhuma perspectiva de vida, perdeu a capacidade de sonhar, e de repente esse irmão ele foi acolhido, foi transformado a sua vida, e ele dava o testemunho para as pessoas. Rapaz, foi um sucesso absoluto, foi algo inesperado. Os colaboradores se emocionavam, se identificavam com aquele problema, né? Porque talvez alguns pudessem estar vivendo com aquela realidade na família. E isso renovou as esperanças dele de superação, saber que é possível resgatar e despertar essas vidas, né? E o mais bacana, eles se sentiram extremamente satisfeitos em fazer parte de uma empresa que apoia a Obra Lume.
Então, o sentimento de pertença foi aumentado, foi multiplicado. E isso fez com que trouxesse um clima organizacional espetacular, né? E logo em seguida, depois 2 meses depois, eles tiveram uma dor, né? A Mota Machado estava precisando, em virtude desse apagão de mão de obra, como você bem sabe, contratar na folha de pagamento tinha que ter um percentual mínimo de mulheres para que eles pudessem se submeter ao selo azul, que é o selo, é um Sim. fundo imobiliário da Caixa Econômica Federal que promove e Uhum. ajuda A a inclusão, né? desenvolver a construção civil. Pois bem, não tinha. Ele tinha que ter, e ainda tinha que ter pessoas que morassem no entorno da obra. Então não tinha de forma nenhuma. Eles nos chamaram e a gente juntou com o Senai e chamamos as mães. No caso aqui era uma obra no Meireles, a gente tem uma casa no Campo do América, aqui nessa comunidade, e essa casa é um centro social, então chamamos as mães das crianças que frequentavam o centro social e propomos para elas serem preparadas, capacitadas profissionalmente para poder trabalhar na Mota Machado. E tivemos uma boa adesão. Não, foi Sensacional. fantástico. Isso aí eu Quer diria dizer, que foi quando caiu. as mães de Dona Meriane e Rafaela envolvidas no processo, o doutor Todas, Assis, o todas. Adalberto, né? Um abraço à família Machado. E sensacional aí uma ação de família de casa que estendeu para a empresa e criou toda essa parte aí do pertencimento, enfim, do acolhimento, né? Do Exatamente. valor. O valor. Aí sim, foi quando fechou o ciclo. Elas foram capacitadas para poder sentar a porcelanato nas obras. O Senai deu todo o curso técnico, fizemos a primeira, a segunda, estamos na quarta turma hoje, a primeira foi toda contratada CLT. Então foi quando fechou o ciclo. Caramba, o selo é muito mais do que ele se apropriar somente do impacto social, não é somente do grande impacto social que a obra faz em 51 casas em mais de 1.000 pessoas por ano, mas também a gente pode ter um fluxo indo e voltando nas empresas. Né? E então foi fantástico, isso resolveu uma dor que a empresa tinha, ao mesmo tempo, né, quando foi no final do ano passado, a Dona Meriane tinha um sonho, que era de realizar uma missa de ação de graça. A Obra Lume cooperou com isso aqui na Paróquia da Paz. A gente convidou um pároco amigo nosso, levamos a liturgia, levamos a música e foi fantástico, onde a família Machado, o Mota Machado estava presente, os seus colaboradores, os seus funcionários, os seus familiares, os colaboradores estavam presentes. Então foi um grande evento e foi a primeira empresa a renovar o selo. Ou seja, no início, o setor de RH disse, rapaz, gente, eu não consigo mais desassociar o meu planejamento estratégico, né, a minha agenda temática da Obra Lume. E hoje, todos os meses, a gente faz algum evento lá, o Janeiro Branco, que é saúde mental, já fizemos o Setembro Amarelo, que é a prevenção de suicídio, mas não são eventos, a gente leva para lá, né, testemunhos. A gente leva também a área técnica, a gente leva nossas psicólogas, assistente social, mas a gente leva testemunhos. E isso tem um peso 2. Né? Então a gente tem feito isso em várias empresas. Hoje nós temos 60 empresas que aderiram ao selo Lume de responsabilidade social. Né? Nós temos várias companhias aqui com dezenas de exemplos. Por exemplo, lá na nossa empresa, a gente hoje já utiliza o selo nos nossos produtos, nos nossos óculos, e a nossa empresa apoia esse projeto. A gente faz vários eventos. Ontem mesmo tivemos o Dia das Mulheres, onde a Obra Lume foi lá, durante um momento especial que a gente fez para nossas funcionárias, reúne as pessoas no auditório e eles levam testemunhos, levam mães que passaram por essa dificuldade, né, mulheres que viviam em situação de rua, né, que passaram por traumas e como elas foram acolhidas como família. Né? A gente fez um evento muito especial para o ano passado, que vamos replicar esse ano. No Dia das Mães, a gente convidou as nossas colaboradoras, colocamos no ônibus, cada um tinha a liberdade de levar um filho para passar um sábado de manhã numa casa feminina de mulheres com crianças, Obra Lume. Então, era antecedia o Dia das Mães, elas passaram o sábado lá, os filhos das nossas funcionárias interagindo com as crianças acolhidas, as mães acolhidas falando de toda aquela trajetória de vida que elas tiveram, a infância, a situação de rua, né, traumas, alma muito sofrida. Né? E as nossas mães, as nossas funcionárias interagindo com elas, rapaz, foi fantástico. Na semana subsequente, nos corredores da empresa, no refeitório, era o assunto da pauta, era o assunto que elas estavam felizes em saber que a empresa fazia parte de um programa como esse, né? E isso traz um clima organizacional muito bacana, porque hoje, Fabão, você tem uma gestão humanizada. Inspiracional, né? A verdade é essa. Alguns empresários que já aderiram ao selo, além do doutor Assis, estão aqui virando nossa tela, né? Dos Maqueróis e tudo. Então, tem vários outros empresários que eles são visionários, né? E já ingressaram, né? Já adquiriram um selo Lumen. E aí eu te pergunto aqui, que eu acho que é a curiosidade de quem está nos assistindo.
como é que é, essa reação, tá, de alguns empresários que tem que ser um pouco áridos no dia a dia, né? Na verdade, o dia é uma correria, aquela luta. Antigamente a gente tinha que matar o leão, agora tem que domar o leão, porque não pode mais matar o leão. Então, como é que é esse momento de transformação? Tem algum caso aí que você possa contar de um empresário desse que ele viu, né? Foi tocado, né? Por algum depoimento e teve essa transformação? Sim, a gente tem vários, né? Temos dezenas de exemplos, né? O que eu percebo, Fábio, é o seguinte: eu percebo uma extrema boa vontade, né, do empresariado, principalmente cearense, em apoiar projetos dessa magnitude, projetos com seriedade, que transformam a vida das pessoas, mas muitas vezes, talvez eles não tenham acesso a obras como Obra Lume. Mas nós temos dezenas de empresários que ficaram comovidos, né? Eu vou dar um exemplo aqui, não Charameu, nem tenho permissão para falar isso, mas é porque eu sou um grande admirador dele, né? O Eduardo Pinheiro da Terra Brasilis, que é um construtor, que está no setor de imóveis. Ele teve uma identidade com a Obra Lume que é exemplar. O Eduardo ele vai para as casas de acolhimento ali próximo onde tem os empreendimentos dele no Aquiraz, e ele vai fazer a horta junto com os nossos irmãos acolhidos. Que Ele bota a mão na bacana. massa. Parabéns, Eduardo. Um abraço. Eduardo Nem também é sei, Eduardo, inspirador. desculpa, eu não sei que eu não tenho permissão de falar isso, mas é porque é um exemplo que eu Se ele estou não der, aqui. se ele não der permissão, a gente corta. Então Mas eu pronto, acho tá que ele vai dar. fechado. Pelo Tá perfil dele, eu acho fechado. que O ele vai dar. Eduardo é um empresário com um coração extraordinário. E ele não faz publicidade disso, ele é muito low profile. Mas assim, nós temos muitos empresários que têm uma sensibilidade, que apoiam a Obra Lume, por acreditarem de que estão fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. E mais, eles vivem o slogan, que é ser feliz fazendo outro feliz. Isso é algo natural, isso é algo espontâneo, isso é algo involuntário. Né? É algo que vem de dentro para fora. Né? E a obra proporciona isso, porque, como eu te falei no começo, é um encontro de dois lados. Né? É o nosso irmão que está precisando ser acolhido, está precisando ser encontrado, e nós também estamos precisando ser acolhidos Sim. e encontrados. Então, essa simbiose, né? Isso é que provoca a sinergia. Né? E aí vai para uma escala industrial, digamos assim, uma escala empresarial. Né? Então, a Obra Lume hoje, ela, apesar de ter muitas empresas que o Edwin sempre fala muito isso, olha, nós temos 60 empresas cadeirantes do selo, mas todas essas empresas somadas, elas só representam 30% do nosso orçamento mensal. Então, assim, existe um tremendo desafio, né? Perfeito. A gente sabe de que não é fácil, a responsabilidade é muito grande, a gente tem despesas aí de R$ 120 mil por mês com proteína, nós temos despesas com R$ 90 mil de cereais, tem todo o material de higiene e limpeza, né? Temos todo o apoio técnico, como eu te falei, psicólogos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, né? Que ficam à disposição, porque isso que não é uma transformação de passe mágico. Você está trabalhando com um irmão que morou anos em situação de rua, que tem um buraco na alma, uma dor, que tem uma recaída, tem um processo que tem essa próprio. questão realmente da superação. Esses irmãos não são, muitas vezes, 2, 3 meses que vai fazer com que ele possa, de forma, digamos assim, um passe de mágica, serem transformados. Então, a gente precisa dar todo um apoio, né, técnico e científico para isso, mas que vale muito a pena, porque a cada irmão que é ressocializado, que é acolhido, que é transformado, isso enche, né, os nossos corações de alegria, porque a gente vê que realmente uma pessoa que estava sofrendo com uma dor interna muito grande, uma dor na alma, porque, primeiro, a invisibilidade. Né? Não é que nós sejamos pessoas ruins, que a gente anda na rua e a gente não vê o irmão, é porque a indiferença fica tão grande. E eles passam a ter esse sentimento de invisibilidade. Isso fere a dignidade A dele, normalização do anormal, do né? anormal. E isso é muito ruim para quem está na situação deles, porque tira a vontade de viver. Ele se acha uma escória da sociedade. E aí, quando ele perde a capacidade de sonhar, de superar, ele fica se enterrando cada vez mais na dependência química. Uma coisa que eu aprendi, Fábio, que nem todos os irmãos que estão em situação de rua, eles foram em virtude de dependência química. Não. Muitos vão para as ruas, viram adictos, viram dependentes, para poder tentar anestesiar a dor que ele sente na alma. Essa dor é tão profunda, é uma dor tão intensa,
que eles passam a consumir droga para anestesiar. Só que aí a gente conhece que esse ciclo é um ciclo que não tem futuro, vai aprisioná-lo cada vez mais ainda, até o ponto que a droga não faz mais efeito, irmão. E aí o cara já está com 8, 9 pedras de crack por dia e não está fazendo efeito. E nesse momento é que muitas vezes eles podem até ter um desejo do suicídio de acabar com a própria vida, né? Ou então eles são acolhidos. Né? E aí, nesse momento, é que a obra Lume tem que ter capacidade. Até porque nesse momento já foi tudo embora, né? Tudo. Já foi Tá família, no fundo do já poço, a foi família emprego, já foi emprego, já foi fonte de renda. Quem tentou ajudar também já ficou pelo meio do Já caminho. ficou pelo meio do caminho, ele se sente isolado, se sente completamente ilhado, né? E hoje a Prefeitura de Fortaleza, ela emitiu um relatório, tem 10.072 pessoas em situação de rua hoje em Fortaleza. Ou seja, é uma situação alarmante, né? E a Obra Lume tenta, da melhor forma possível, de fazer a nossa parte, né? São 51 casas, como eu te falei, acolhemos 1.000 pessoas por ano, e a nossa maior responsabilidade, nosso maior, eu diria que ameaça hoje é a gente não fechar a casa, porque nós temos uma responsabilidade financeira, uma capacidade, né? Instalada que precisa ser Instalada, que ampliada, precisa né? ser ampliada, e a gente conta muito com os empresários. Então, a oportunidade que você está me dando aqui, né, de como empresário, né, e como promotor aqui da Obra Lume, de poder falar para os nossos amigos empresários, né, o grande feito que essas empresas estão tendo em aderir ao selo Lume, porque, como eu falo muito para eles, eu não vou bater na porta das empresas para pedir dinheiro. O selo Lume, ele traz um fluxo que volta 5 vezes mais. Uma troca valiosíssima. Que volta porque a gente consegue estimular o Grupo NIL, por exemplo, tem muitos exemplos, né? O Grupo NIL, ele fez no final do ano passado, ele convidou as crianças, veja bem, olha que sacada, convidou as crianças de um dos centros sociais para poder passar uma tarde no Rio Mar, onde tinha uma cidade cinematográfica, do Papai Noel, de Natal, e incentivou seus colaboradores para poderem ir como voluntários para ficarem com essas crianças nesse momento. Então, isso é ímpar, porque isso é que é gestão humanizada. A gestão humanizada hoje, Fabão, não é como era antigamente, há 10, 15 anos atrás, você dava uma cesta básica, dava um plano funerário, dava um plano odontológico, pronto. A minha empresa é humanizada. Não. Hoje, a empresa de gestão humanizada, ela está muito mais voltada a você entender qual é o sonho do seu colaborador, qual é a dor que ele tem, o que, é que você pode prover para ele para que ele possa se desenvolver. Então, a partir do momento que você tem uma empresa que adere ao selo Lume e que estimula os seus colaboradores a passarem um dia de serviço do tempo dele para poder ser voluntário e atender crianças ou atender os nossos irmãos nas casas de acolhimento. Total. Meu irmão, isso não tem preço. E você falou agora, dentro da Converse, né? Nós temos aí um Pode Conversar aqui, inclusive você falou de oportunidade. Rapaz, eu falo de gratidão, né? Na verdade, isso aqui assim, é um engrandecimento que fica, tanto para quem está nos assistindo, como para a nossa equipe interna. E quando você fala de dor, a gente comenta muito, acho que essa frase me pertence, que nós temos dores e desejos. E a dor, ela em muito supera o desejo. Porque primeiro você tem que resolver a dor para depois você perseguir o desejo. E essa gestão humanizada que você acabou de falar é exatamente isso, é verdadeiro. Primeiro você tem que sanar aquela dor. Porque não adianta você pegar e querer trabalhar desejo se a dor não está sanada. Né? Um é urgente e importante, o outro é importante. Então, assim, Eduardo, deixando os parabéns aqui também para o Grupo NIL, né? O Luiz Teixeira, o Munhoz e todos que fazem parte. Nós aqui ficamos felizes pela iniciativa do Pode Conversar, poder abrigar esse tipo de assunto, esse tipo de conversa, como a gente gosta de falar, né? Tão rica e que realmente gera impacto. E o slogan, meu amigo, é sensacional, porque há muito tempo eu ouvi falar do casamento, que eu acho que é uma das principais relações humanas, né? Que quem casa pensando em ser feliz, provavelmente não vai ter o resultado esperado. Agora, quem casa pensando em fazer o outro feliz, né? Esse casamento provavelmente... E esse casamento ele se dá de várias formas. Ele se dá de forma pessoal entre duas pessoas, ele se dá de forma profissional, né? Entre líder e liderado. Enfim, esse casamento ele se apresenta de várias formas. E o que eu estou vendo da nossa conversa aqui, Eduardo, é que o casamento, que o selo da Obra Lumen traz, ele é valioso, né? Ele é pertinente, ele é equilibrado, né? Existe uma troca
aí maravilhosa para as empresas, porque além do despertar do S social, você tem aí um ESG que ele é ampliado e que ele passa a fazer parte da cultura da empresa. Que de repente, você acabou de falar algumas coisas aqui que dentro do DNA da Converse ela é tida como humanizada e as pessoas que trabalham conosco, elas fazem questão de nos mostrar isso. Mas eu vou repensar algumas coisas dessa nossa conversa. Então, você falou de oportunidade, eu tenho que falar de gratidão e, enfim, eu gostaria de ter uma pergunta final aí com você, que foi a hora que o Eduardo vestiu, né? Qual foi a hora que realmente você viu um novo despertar, você viu um depoimento, né? E a hora que o Eduardo pegou e disse, cara, eu quero ver isso várias vezes, mas eu não quero só ver, eu quero participar. Tá bom, claro, uma boa participação disso aqui é da minha esposa, Elisa, né? Ela era mais próxima ao Abralume do que eu. E na época da pandemia ela se aproximou mais ainda porque viu a dificuldade, né? A obra na época da pandemia tinha 20 casas. E durante um ano chegou a abrir uma casa por mês. Porque a situação era tão alarmante, né? Porque não tinha mais circulação de pessoas, as pessoas estavam em situação de rua ficaram completamente mais abandonadas ainda, não tinham o que comer, não tinham como beber água, não tinham nada, era tudo lockdown. E isso, eu e minha esposa, eu e Elisa, a gente ficava com o coração muito dolorido, a gente ficava com uma inquietação, né, vendo aquela dificuldade e não estavam conseguindo bater a meta. Né, a meta, a gente recebia aqueles postzinhos, né, do pessoal de comunicação da Obra Lume, tá faltando 40% no último dia útil do mês. Qual empresa consegue bater 40% de meta no último dia do mês, né? E vários cafés inspiradores e tudo, mas mesmo assim. Então, né? aí surgiu a ideia do café inspirador, né? A ideia da minha esposa e da Elisa e minha ideia, que a gente convidou os amigos para apresentar a obra. Inicialmente era isso, era a ideia. Rapaz, vamos apresentar a obra para os nossos amigos, porque eles podem ajudar. Sozinho a gente não faz muita coisa. E o suspense foi essencial. Tinha a questão foi excepcional. Para não dar muito espólio, né? Eduardo, e aí, como é que é? Não posso te contar, não. Fabão, você tem que ir lá. Então, o Café Inspirador já passaram mais de 1.500 pessoas. Nossa. Né? Nós estamos na 25ª edição, começou em 2022. No início era uma vez por mês. Parabéns, viu, Elisa? Show de bola. Hoje acontece uma vez a cada 2 meses. E lá no Café Inspirador eu digo que em 2 horas a gente consegue condensar esses 26 anos de história do carisma da Obra Lume. Porque em 2 horas a gente tem testemunhos que fala que é muito mais potente, que é muito mais incisivo em passar o espírito do carisma cristológico da Obra Lume, né? E também a gente consegue que as pessoas possam interagir mais. Então, é um evento que a gente continua fazendo e eu percebi, o início eram 3 eventos, eu falei, bom, era para fazer só 3 cafés. Quando chegou do segundo para o terceiro, a gente recebeu... Já foram quantos? 25. Mas sabe o que é, Fábio? É porque no início, a premissa básica era apresentar a Obra Lume para poder as pessoas que se sentirem à vontade poderem aderir, o membro ser feliz, que é um cadastrozinho, você fazer as suas doações. Já tem alguma marca de café patrocinando o Café Inspirador? Não? Ainda não, né? Mas quem sabe seria Por favor, né? Olha aí, pessoal da Três Corações, Santa Clara, por Seria favor. bacana. Olha, válido demais, viu? Pedro, por favor. Inclusive, o Pedro já teve no café também, né? O CEO da É outro companhia. visionário, é outro Já empresário teve que nos lá dá orgulho. também. Vários outros empresários, amigos, advogados, médicos, né? Já que nós estamos falando de café, deixa eu aproveitar. É simples, meu amigo, mas é de coração. Isso aqui é a nossa xícara. Né? Rapaz. E Criativo, hein, Fábio? Não podia ser diferente, né, cara? Mas a ideia é que isso aí lhe dê muito mais energia, né? Para que o selo Lume ele floresça muito, muito mais ainda do que já tem sendo feito esse trabalho excepcional aí por vocês. Muito obrigado, meu irmão, pelo carinho, o detalhe, né? Pela sutileza aqui, criatividade. E me sinto muito honrado, cara. E assim. Daniele do Avi, viu? Já que acabou rapaz. de passar o Dia das Mulheres. Legal. Dani, olha aí, todo mundo elogia. Parabéns, viu, Dani? Muito criativo, viu? Realmente de extremo bom gosto. Certamente vai estar lá na minha cafeteira. Tome o cafezinho lá. Quando você tiver a cada 3 sucos, você toma um café. Fechado, combinado, então. Muito bem, meu irmão. Então, te agradecer, né? Ficar à disposição aí para quem quiser conhecer um pouco mais a obra, quem quiser visitar uma das casas. Como eu falei, temos casas espalhadas em toda a grande Fortaleza, então vai ser uma honra, um prazer nós, a Obra Lume, recebermos, né, os nossos amigos nas casas de acolhimento. Vale muito a pena, é uma experiência ímpar, né, e transformadora. Então,
fica aqui a dica e te agradeço mais uma vez aí pela atenção. Nós que agradecemos. E a Converse, ela tem realmente uma inclinação muito grande à parte desse S. Nós realmente acreditamos muito no marketing social. Nós aconselhamos os nossos já clientes e toda conta, né, todo cliente potencial que nos procura, enfim, nós sempre falamos da área social, porque realmente é uma coisa que a troca sempre é mais valiosa para quem está do lado de cá, para quem pode investir, né? Na verdade, o ganho é muito maior. E muitíssimo obrigado, meu irmão, de coração. Obrigado, irmão. Show de Até bola. a próxima. A melhor conversa é sempre aqui. Não pode conversar. Vem você também conversar com a gente.